O que Jesus disse sobre isso? Um alerta para os últimos dias: ao olharmos para o cenário espiritual atual, é impossível não notar o crescimento vertiginoso de movimentos religiosos, denominações, lideranças carismáticas e discursos espirituais que se espalham por todos os meios possíveis. No entanto, em meio a essa multiplicidade de vozes, é preciso retornar à fonte. O que Jesus realmente disse sobre tudo isso? O que ele nos advertiu quanto aos perigos que viriam disfarçados de fé, espiritualidade e religiosidade? A resposta está nas Escrituras, onde o próprio Jesus deixou alertas profundos e diretos. Em Mateus 7,15, ele declara: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Este versículo, muitas vezes citado, é uma chave para compreendermos a seriedade daquilo que Jesus antecipou. O maior engano dos tempos finais viria de dentro da própria religião. Lobos com pele de ovelha. Jesus não alertou seus discípulos contra os ateus ou contra os incrédulos. Ele não falou de filósofos seculares ou de pensadores mundanos. O aviso foi direcionado a falsos profetas, pessoas que usariam a aparência de piedade, vestidas como ovelhas, para enganar e destruir espiritualmente os incautos. Essa imagem é poderosa e aterradora ao mesmo tempo. Eles não parecem perigosos. Na verdade, parecem inofensivos. Falam de Deus, carregam Bíblias, fazem orações, profetizam e até realizam sinais. Mas suas intenções não são puras, nem provêm do Espírito Santo. Jesus os chama de lobos devoradores, o que indica destruição, astúcia e crueldade escondidas sob uma capa de religiosidade. No mesmo capítulo, Jesus prossegue dizendo: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7,21. Essa declaração é profunda. Não basta ter um discurso cristão, não basta usar o nome de Jesus, não basta ser religioso. A questão central, segundo Jesus, é fazer a vontade do Pai, e essa vontade é revelada por meio da obediência, da verdade e da renúncia à carne e ao mundo. Falsos cristos e falsos sinais. Jesus foi ainda mais específico em Mateus 24, ao falar sobre os sinais do fim dos tempos. No verso 24 ele afirma: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O perigo aqui não está apenas na pregação errada, mas nos sinais e prodígios que acompanham esses falsos líderes. Jesus está nos dizendo que os sinais nem sempre validam uma obra como sendo divina. Em outras palavras, nem todo milagre é prova da presença de Deus. Há poder no engano. Há espiritualidade satânica sendo operada por meio de líderes que se dizem cristãos, mas são agentes do inimigo. Essa é uma das verdades mais desconfortáveis do Novo Testamento. Jesus não está preocupado em parecer politicamente correto. Ele não está tentando evitar o conflito com os religiosos. Pelo contrário, ele os confronta constantemente, porque sabe que o perigo mais sutil e mortal é aquele que vem disfarçado de verdade. Os fariseus, o exemplo de uma falsa religião institucionalizada. Durante seu ministério, Jesus confrontou os fariseus e os escribas, os líderes religiosos de sua época, mais do que qualquer outro grupo. Eles eram zelosos pela lei, conheciam as Escrituras, jejuavam, dizimavam, oravam em público, mas seu coração estava distante de Deus. Em Mateus 23, Jesus expõe essa realidade com dureza. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Verso 25. Jesus chama esse comportamento de hipocrisia, uma religiosidade exterior que esconde um interior podre. A falsa religião adora os rituais, ama os aplausos, venera os títulos e posições. Mas odeia a verdade, a cruz, a humildade, a renúncia. Os fariseus, mesmo vivendo em torno do templo, estavam espiritualmente cegos. Tão cegos que não reconheceram o próprio Filho de Deus. Eles esperavam o Messias, mas o rejeitaram quando ele veio, porque Jesus não se encaixava em seus sistemas religiosos. O engano dos últimos dias. Religião sem cruz. Um dos sinais mais evidentes da falsa religião nos tempos finais é a pregação de um evangelho sem cruz.
Um evangelho confortável, voltado ao bem-estar, à prosperidade, à autoajuda e ao sucesso terreno. Mas o verdadeiro evangelho é o da cruz, onde o eu morre para que Cristo viva. Onde há arrependimento genuíno, mudança de vida, fome por santidade e sede por Deus. Jesus foi claro: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. A falsa religião ignora essa ordem. Ela oferece uma fé sem renúncia, uma salvação sem santificação. Ela fala de graça, mas não fala de juízo. Fala de amor, mas rejeita a verdade. Ela mascara o pecado com religiosidade. Promove líderes carismáticos e transforma igrejas em palcos de entretenimento. Como não ser enganado? A pergunta que ecoa é: como discernir e não cair nesse engano que Jesus previu? A resposta também está na palavra. Conheça as Escrituras. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Busque o Espírito Santo. Ele é quem guia a verdade e dá discernimento. Examine os frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Esteja disposto a pagar o preço da obediência, mesmo que isso custe o conforto ou a aprovação de homens. Não aceite qualquer voz como voz de Deus. Julgue tudo à luz do Evangelho original, puro, revelado por Cristo. Conclusão: ouvidos atentos à voz do pastor. Jesus não nos deixou no escuro. Seus alertas são claros, e sua voz está disponível. A todo aquele que tem ouvidos espirituais. Em João 10:4-5, ele diz: as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A chave para não cair no engano é essa: conhecer a voz do verdadeiro pastor. Quem anda com ele, ouve sua palavra e permanece em obediência. Não será confundido pelos lobos, mesmo que estejam vestidos de ovelhas.